Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou bater um papo com a Paola Verrucchi, que é advogada, professora de yoga, terapeuta, uma pessoa que tem múltiplas funções e muito de bem com a vida. E eu cometi o maior pecado do mundo. Dá só uma olhada, a cor dessa água aqui é algo alucinante. Eu tenho! Quem sabe um dia eu chego lá. Estão sedentas por abraços. Meu sonho um dia... A única coisa, no fundo, que nós temos poder de mudar é o nosso interior. Primeiro eu quero te agradecer por aceitar esse convite de bater um papo aqui comigo. E o nome desse quadro é o seguinte: nós temos algo a dizer. A ideia aqui é tentar extrair das pessoas o que elas têm a dizer, e talvez esse algo que a gente sempre tem a dizer pode trazer alguma mudança, uma transformação, uma ideia, um insight, um start na vida de qualquer pessoa, e a proposta é essa, tentar levar alguma mensagem para essas pessoas, porque a gente sempre tem algo a dizer. O que você pensa disso, Paola Verrucchi? Muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade de estar compartilhando com você e com as outras pessoas. Eu acho que realmente todos nós temos algo a dizer. Eu acho incrível a sua ideia, porque às vezes a gente pensa que as pessoas que nos ensinam são aquelas que estão acima de nós, ou que por alguma razão são mais velhas que nós, ou têm mais experiência. E eu acredito muito que, na verdade, todos nós somos mestres de todos nós. Então, cada pessoa tem algo a ensinar. E se a gente tiver abertura para ouvir, para dialogar, a gente sempre vai conseguir sair melhor de uma conversa, sempre vai conseguir absorver alguma coisa da outra pessoa. E dentro dessa compreensão interna que você acabou de citar, Paola, às vezes nós achamos que temos o total domínio e o total conhecimento sobre o equilíbrio. Quando temos uma vida sem problemas, ou quando temos uma vida que algumas áreas são satisfeitas, pode ser no amor, pode ser na vida financeira, pode ser no convívio familiar. Enfim, a gente tem um alto entendimento sobre o equilíbrio, que na maioria das vezes é um entendimento equivocado. Estou errado, estou certo? O que você pode me dizer? O que é o equilíbrio, Paola? Você acabou de falar de uma coisa super importante, que é o controle. Muitas vezes a gente associa o equilíbrio ao controle. E acho que a nossa sociedade, de modo geral, é muito apegada a esse conceito de ter controle sobre as coisas. Então, nós estamos, por exemplo, nesse momento de Covid, diante de algo que nós não temos controle. Estamos, de uma certa forma, sendo controlados por algo que é muito pequeno, que nós não conseguimos enxergar, mas que nós, de fato, temos que nos submeter a essa coisinha e que mudou totalmente nossa vida. Então, essa sensação de controle, ela é totalmente ilusória. O Covid ele só veio ressaltar isso e mostrar como, de fato, nós não temos como dominar todas as esferas da nossa vida. Então, o equilíbrio, ele não é uma tentativa de ter controle sobre todas as condições da nossa vida, porque inúmeras coisas nos fogem, né? Então, o equilíbrio, ele é algo dinâmico, algo que é como se fosse... licença, eu tô falando agora. Meu irmão apareceu aqui. Você manteve o equilíbrio, mas era uma situação fora de controle. É um exemplo prático, né, do que é o equilíbrio. Né? Sai do seu controle, mas você, daquela forma bem popular, não perde a pose. E no Covid isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Com as reuniões telepresenciais e tudo mais. Sim. Essa coisa de você estar em casa e, de repente, alguma coisa em casa cai, o filho entra, pede alguma coisa. Então, assim, nós estamos diante de algo completamente novo e que está nos desafiando a manter o equilíbrio. Talvez o equilíbrio seja a gente conseguir se adaptar às situações adversas, às mudanças, é você ir se adaptando, ou seja, uma pessoa mais adaptável,
é uma pessoa mais equilibrada? Darwin, né, falava que aquele que sobrevive não é o mais forte, mas o mais adaptável. Exato. Então, o equilibrado é aquele que consegue se adaptar e se reorganizar nas diferentes situações. A única coisa, no fundo, que nós temos poder de mudar é o nosso interior. O resto, não. Então, independentemente da situação que está à nossa volta, nós sempre podemos escolher como vamos se comportar diante dela. Então, quando a gente pensa em conduta interna e aquilo que está externo, é como eu vou me portar diante daquilo que está acontecendo à minha volta. Seja o Covid, seja uma situação estressante no trabalho, uma coisa que eu não gostaria de ver, mas estou vendo. Ou seja, independentemente do que está acontecendo à minha volta, como eu vou me comportar? Qual é a minha escolha diante disso? E isso demanda uma consciência e uma clareza para que você consiga, de fato, se perceber e se recolocar nesse novo contexto de equilíbrio, né? Se recolocar na corda bamba ali dessas forças que estão atuando externamente. E aí eu queria entrar num tema, talvez essa sua fala ela abre para a gente um gancho, não seja do aspecto religioso, mas talvez do aspecto da filosofia de vida, que é o que hoje eu mais compreendo e acho mais interessante para mim. Porque muitas das vezes a gente só consegue perceber e ter um entendimento sobre a nossa conduta interna à medida que a gente vai tendo também referências, porque eu imagino que sozinho, sem ter um ponto de referência, sem ter talvez uma filosofia de vida que você, olha, é esse o caminho que eu quero traçar para atingir tal evolução, seja espiritual, seja física, seja mental, porque sozinho, sem você ter um estudo no sentido de buscar referências, é muito difícil de você conseguir se perceber e trazer uma mudança interna, né? Assim por si só. Não é uma coisa que talvez venha do nada, assim, um start. É legal você ter uma busca de uma filosofia de vida, alguma coisa que te eleva a esse nível de interpretação do eu interior. O que você acha disso? Eu concordo totalmente. Eu acho que é possível, sim, adquirir esse conhecimento através da sua própria experiência, mas isso possivelmente vai ser muito mais difícil e mais doloroso, porque vai ser muito mais uma tentativa e erro, digamos assim, do que um caminho pré-estabelecido. Então, acho que o caminho do autoconhecimento pode sim acontecer internamente, mas quando você tem referências, quando você tem alguém que pode te auxiliar nesse caminho, é como se você estivesse pegando um atalho que facilita em muito esse processo de autoconhecimento e autopercepção. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não me lembro assim de quem que era essa frase que eu vi, mas era mais ou menos assim, e isso me ajudou muito. Era assim a frase: quando tudo estiver confuso, pare, respire e volte ao início. A gente vive numa sociedade que cobra da gente produtividade, né? E existe aquele jargão de que tempo é dinheiro, né? Então, se a É, gente vive numa sociedade que demanda dinheiro, portanto, ela está demandando o seu tempo. Então, as pessoas amam dizer que elas estão sem tempo. É quase um motivo de orgulho. Falar, nossa, não, eu tô sem tempo. Nossa, parece que é maravilhoso falar isso, eu né? já Parece que a tive essa pessoa futilidade já. é ótimo. Então, Eu já assim, é tive uma essa distorção futilidade. É. muito grande, né? É. Muito, essa coisa de não ter tempo para respirar. As pessoas falam isso, nossa, eu tô até sem tempo de respirar. Como assim? Respirar é a coisa mais básica que existe na vida. É respirar. Como que você está sem tempo para aquilo que é mais elementar? Então, eu acho que a gente, de fato, como sociedade, não dá prioridade para essa pausa, para esses pequenos momentos que são fundamentais para a gente se conectar com quem a gente realmente é, perceber onde realmente a gente está. Então, isso faz com que nós tenhamos os problemas que a gente sabe que a nossa sociedade tem de monte, que é a ansiedade, que é a depressão, que é esse nível de estresse absurdo que as pessoas são submetidas, tudo isso por acreditarem que parar e respirar é perda de tempo.
quando não é verdade. Tanto que existe já um movimento aí, principalmente nas startups de tecnologia e tudo mais, de trazer a meditação, yoga e todas essas práticas de mindfulness, enfim, para dentro das empresas, porque eles entenderam que isso também aumenta a produtividade. Claro que isso também é uma distorção, né? É uma apropriação de uma certa forma, mas é uma compreensão de que essa pausa, esse momento para interiorização, ele é importante para todos os aspectos, inclusive para que você tenha um rendimento superior naquilo que você está fazendo. No caso, nesse tempo aqui, Paulo, aqui alguns gatilhos talvez sejam disparados e muitas das vezes não são gatilhos interessantes, como por exemplo a ansiedade, a frustração, o desespero, a angústia, por exemplo. Nesse período de quarentena a gente está ficando cada vez mais resguardado, não está saindo para fazer tanta coisa, está sobrando tempo e ao mesmo tempo parece que está faltando tempo para aquelas coisas que são importantes. Eu vejo, por exemplo, assim, no meu caso, meu exemplo, eu estou com redução de jornada de trabalho, estou saindo às 10h30 da manhã do meu trabalho, aí eu fiz uma série de programação que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal. Ou seja, eu lotei a minha agenda, vou estudar isso, eu vou ler esse livro, vou começar a gravar programa para a internet, vou começar a assistir série, vou assistir filme, e aí parece que você não consegue organizar. Sabe aquela sensação de você estar num oceano, aí você não sabe para onde nadar, quando você vai para lá, vem uma maré te empurra para cá, daí vem uma marola te leva para lá, daí vem uma onda te afunda, aí você fica tentando, aí chega uma hora que você para e olha assim, mas eu tenho que ler aquele livro, mas eu também tinha que ler aquela série, assistir aquela série. Mas eu queria talvez pintar um quadro, mas eu também eu tenho que dormir porque amanhã eu já levanto cedo, passei o dia todo sem conseguir produzir e agora eu quero fazer tudo de uma vez. Isso meio que acontece comigo, não sei se é ansiedade, quais são as técnicas aí que podem ajudar a trazer, talvez, eu acho que o segredo seria a organização do tempo, você conseguir organizar e ser produtivo e fazer com que as horas passem a valer a pena. E para cada coisa você ter o seu horário, né? Essa organização é muito difícil de se ter também às vezes, né? É verdade. Eu acho que a gente está... eu acho que esse vírus, nesse aspecto, ele está sendo muito educativo, porque ele está obrigando as pessoas a fazer aquilo que nós, terapeutas, sempre dissemos, que é para a gente interiorizar, ter tempo para ficar consigo mesmo. E aí, isso é uma grande dificuldade. De repente, todo mundo tem que ficar em casa e, de repente, todo mundo tem que lidar consigo mesmo. Então, nesse aspecto, está sendo uma experiência muito interessante, porque as pessoas estão começando a se perceber, estão começando a entender, por exemplo, esse tipo de angústia. Caramba, eu não consigo ficar aqui em casa sem fazer nada. Eu não consigo ocupar o meu tempo ficando comigo mesmo. Eu tenho sempre que encher o meu tempo com alguma outra coisa. Eu não me aguento mais, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que é um ensinamento que a gente está, como humanidade, tendo que absorver com essa nova experiência do Covid, né? Agora, quanto a essa gestão do tempo durante esse período da quarentena, eu acho que a primeira coisa é entender que as coisas, quando na corda você coloca pesos diferentes de um lado, você tem um período que você vai tremer, até você conseguir falar, opa, achei o equilíbrio. Então, é natural, é aceitável, tá tudo bem não saber, inicialmente, como se comportar nesse novo contexto. Então, acho que a primeira coisa é essa aceitação de que nós não temos controle sobre o que está acontecendo e eu estou me readaptando e aceitar esse processo como algo natural e saudável. Tendo passado esse período de reajuste, que de repente tem o irmão ou o filho que vem e aparece no meio da reunião que antes era presencial e agora tá online e toda essa coisa, depois que você respirou e falou, nossa, tá bom, acho que eu entendi quais são os pesos que estão sendo colocados nessa corda, aí sim é o momento de você falar, nossa, qual que é a postura que eu vou ficar nessa corda?
E eu acho que aí sim entra a gestão do tempo e entender o que você vai colocar nesse tempo, mas talvez mais importante do que o que você vai colocar é o que você vai retirar. Porque nós, como a gente estava falando, nós vivemos uma sociedade obcecada pela produtividade. Então, eu acho que é um momento também da gente entender que a produtividade ela pode ir para outros campos que muitas vezes não são vistos. Então, por exemplo, por que eu não posso considerar que é produtivo eu evoluir como ser humano? Por que eu não posso considerar que é produtivo eu mexer na minha horta? Por que eu não posso considerar que é produtivo eu cuidar do meu alimento? Ao invés de eu pedir o fast food, eu vou fazer meu almoço hoje, me alimentar de uma forma mais saudável. Então, tudo isso são coisas extremamente poderosas e importantes que a nossa sociedade deixou de lado. Então, acho que é um momento de reflexão também sobre o que realmente é importante para ocupar o meu tempo. Será que talvez não seja mais importante eu ficar agora do lado do meu filho, do lado do meu irmão, do lado das pessoas que estão na minha casa e que às vezes por falta de tempo eu não consigo estar perto? E como aprender a se relacionar com essas pessoas de uma forma mais saudável? Então, eu acho que a gente está no momento em que a gente tem que repensar quais são os nossos valores, o que é de fato importante para a gente e o que a gente quer melhorar daqui para frente como seres humanos e levar dessa experiência para depois, não simplesmente querer voltar como era antes, sabe? Querer voltar aquela loucura toda e não ter tempo. Não, o que eu quero mudar? O que eu quero evoluir a partir do que eu estou aprendendo agora? Aí eu queria, Paula, que você desse assim, algumas dicas, né, do que as pessoas poderiam fazer para buscar essa conexão com o eu interior. Talvez você pensar a sua casa, não precisa de um projeto arquitetônico maravilhoso, mas pensar a tua casa no sentido de um aconchego, de coisas que te tragam paz, que te despertem gatilhos de referências afetivas, referências daquilo que você espera para o teu futuro, objetivos. Talvez isso ajude a gente ir tendo esse reencontro com a paz interior. O que você pode trazer de dica para as pessoas irem aos pouquinhos entrando nesse equilíbrio? Eu acho que existem vários caminhos. Você trouxe um aspecto que é o aspecto do ambiente. Existe um dos princípios éticos do yoga é a limpeza. E quando a gente fala de limpeza, não só no aspecto interno, da gente limpar os nossos pensamentos, porque a nossa primeira casa é o nosso corpo, né? Então, o que eu estou me alimentando, do que eu estou me nutrindo no aspecto alimentar, no que eu estou me nutrindo no meu aspecto emocional, o que eu tenho assistido, que músicas eu tenho ouvido. Mas isso também se reflete, também é um aspecto da nossa casa física, né? Do nosso ambiente, do que nos rodeia. Então, se você está num ambiente escuro, que não é agradável, você naturalmente tem um sentimento negativo em relação àquele lugar. Então, é muito difícil você relaxar e você ter uma experiência prazerosa naquele ambiente se ele não está de acordo com aquilo que você entende que é gostoso, que é agradável. Então, realmente, você trazer elementos que tragam essa sensação de lar, então trazer elementos daquilo, se não é da sua cidade, trazer alguma coisa da sua cidade natal, trazer coisas da sua família, tudo aquilo que te faz bem, é importante que você coloque no seu ambiente para que você tenha uma sensação de tranquilidade, para você conseguir realmente relaxar e fazer o que você tem que fazer naquele lugar. Uma E outras samambaia na dicas, parede dá outro visual para o ambiente, né? é vida, né? Essa é outra dica, Trazer vida, trazer né? a natureza para dentro da sua casa, principalmente para quem mora em apartamento, que tem muita dificuldade, né, de ter um jardim e tal, trazer esses serezinhos maravilhosos que são as plantas para dentro de casa é maravilhoso, porque é um ser mesmo, você interage com ele, você tem que dar água, você tem que alimentar, você vê ele crescer, e isso te reconecta com a natureza. Nós que estamos na cidade,
sentimos muito essa falta, né, de estar em contato com a natureza, e uma forma de fazer isso é trazendo a natureza para dentro, né, da nossa casa. Tinha 0 planta na minha casa, né? Talvez só aqui nesse jardim, ó, eu tenha 7 crestas de pladenes, espadinho de São Jorge, bananeira, pitanga, ipê de jardim, 7 crestas lá atrás, tem aquela plantinha ali que eu esqueci o nome, tem o milho, lá, depois aqui eu tenho 2 espécies de samambaia, espada de São Jorge, lá dentro eu tenho jiboia. Eu acho que eu já estou com umas 20 plantas em casa. E agora você está se sentindo melhor, não tá? Tá, e uma outra coisa que tá me fazendo sentir melhor, eu sou um cara assim muito vibrante, né? Então eu gosto de cores quentes, das cores primárias e das cores quentes, assim. Então eu pintei a minha cozinha de amarelo, um amarelo bem forte, assim, que deu um aconchego legal. Minha sala tá azul e essa área aqui atrás da onde a gente está falando, eu pintei de vermelho. Não tá, ficou uma coisa legal, porque assim aqui e daí aqui do lado de fora eu fiz uma luminária que eu só peguei um saco furadinho, tipo um saco de estopa, coloquei, já deu uma luz rebatida tranquila que deixa mais aconchegante. Fiz esse jardim aqui atrás de mim, que eu moro num apartamento que tem 48 metros quadrados. Tipo assim, é super pequeno. E daí eu quebrei uma parede que dividia a sala e a cozinha para aumentar a passagem e a corrente de ar dentro de casa. Então, eu tenho um corredor que dá acesso à minha sala, que entra aquela corrente de ar, depois aqui sai para o quintal e tem essa outra saída de ar. Tinha uma parede que bloqueava esse flow da natureza. Então o vento vem, bate, leva o que tem que levar embora e deixa a harmonia. E parece que é loucura quem está ouvindo a gente, mas o flow da natureza ele é impressionante. Com certeza, e tem um aspecto também da luminosidade, né? Que é Sim. muito importante, que é deixar entrar a luz do sol. Essa luz, ela é tão poderosa, ela é tão... até nessa questão aí do Covid, né? As pessoas falando, vitamina D, o tanto de gente que tem problema com vitamina D, que tem deficiência disso, né? Na cidade. Então, assim, o quanto é necessária essa luminosidade solar e para o nosso ambiente também mata um monte de coisa e traz uma vida mesmo para dentro de casa, né? Que também é necessário para as plantas. Então, A o planta morre ar, sem o sol, né? as cores. Hã? A planta morre sem o sol, né? Para você ver como é que é, né? Morre. E a gente também, só que a gente acha que não. Eu não combinei isso com você, na verdade eu esqueci de combinar isso com você, mas você vai tirar de letra porque você é uma pessoa que tem muita inspiração e vai ser facinho o processo daqui. Vou Vamos lá, ver. bate pronto, tá? Uma frase que estimula a sua vida, para a gente tentar bem levar as suas inspirações para outras pessoas. Uma frase, tem uma frase que mexe com você, que é um lema da sua vida? Olha, tem uma frase que é muito simples e pode ser considerada quase boba, mas que eu sempre tento trazer para mim, que é o seguinte: não se preocupe com ninharias e tudo é ninharia. Então, eu acho que isso traz uma leveza para a vida que a gente tende muito a desconsiderar, que é o fato de que a vida é uma passagem, né? E a gente devia brincar mais, ao invés de levar tudo tão a sério. Um livro. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Eu tenho esse livro. É maravilhoso. Eu deixo ele no ladinho ali da minha cama e eu sempre releio e é sempre uma nova descoberta. Um filme para você. Interestelar. Nunca ouvi falar. Dá uma sinopse Nossa, rapidinho. é um filme maravilhoso que conta a história de uma relação entre pai e filho. E aí eles se distanciam porque ele vai para uma missão no espaço. E aí, como ele acaba alcançando um determinado local no espaço em que o tempo passa diferente, quando ele finalmente consegue voltar para a Terra, a filha dele já está mais velha que ele.
E é uma história sobre a complexidade que é o nosso universo, sobre as dimensões que existem, e é também uma história sobre o amor, que é a única coisa que, independentemente do espaço que você está, do tempo que você está, sempre te conecta um ao outro. Agora uma música, essa é fácil. Nossa. Não, para mim é mais difícil, porque eu amo música. Mas eu acho que Follow the Sun é uma música que me traz muita essa leveza que eu busco para minha vida. Seguindo o sol, é isso? Follow the Sun é uma música em inglês de um cantor australiano. E ele fala muito sobre isso, sobre sempre seguir a luz e sempre deixar as coisas fluírem. Paola Verruc por Paola Verruc. Quem é você? Eu sou alguém que busca, acima de tudo, o amor. Eu vim ao mundo para amar e a minha busca é sempre amar mais e mais e mais e mais. E quando eu puder me fundir ao amor, então acabou para mim, tá tudo certo. Em uma só palavra, a vida é? Amor. Tá certo. Paola, muito obrigado, foi muito bacana ter. Você é a minha segunda entrevistada e entrevistar você e o Walter, que eu também entrevistei, nesses 2 dias, tem 8 anos que eu sou jornalista, né? Que eu trabalho na produção de reportagem e tal. Mas eu nunca me senti tão bem, tão feliz e talvez tão realizado em poder entrevistar as pessoas nesse formato onde eu possa explorar mais o que elas pensam sobre o mundo, sobre a vida e esse algo que elas têm a dizer. Muito obrigado. E eu cometi o maior pecado do mundo. Na sua apresentação, falei que você é advogada, que você é professora de yoga, que você é terapeuta, mas eu esqueci de dizer que você também é cantora. Me perdoa. Eu faço esse exercício. Quem sabe um dia eu chego lá. Você é cantora e você é muito gentil. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, viu? Eu que agradeço. Espero que esse novo projeto seja um sucesso. Estou torcendo por você. Amém. Meu sonho um dia é conseguir parar nessa posição igual você para aí. Porque hoje eu estou tão travado que eu não estou conseguindo nem cruzar minhas pernas. É treino. É treino. Você chega lá. Obrigado, Paola. Fique com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.